Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, dia 3 de novembro de 2021, pós-feriado nacional. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:30, e você pode participar através do número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 97829-3776. Lembrando que você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, tô apontando aqui para ele. Pegue o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e você aponta para este QR Code que vai aparecer na sua tela, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta que a gente conversa ao vivo nesta quarta-feira. Confira agora os destaques de hoje. Vereador Eduardo Magoga propõe processo de avaliação de risco para priorizar atendimento médico nas unidades de saúde da cidade. Vereadora Guida Calisto questiona a prefeitura sobre a reorganização das salas de aula em escolas do município. Comissão Especial de Estudos da Revitalização do Centro traz diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC Campinas e diretora da Associação Comercial e Industrial de Campinas. E no esporte, Ponte Preta abre 2-0 contra o Goiás fora de casa, mas vê adversário chegar em igualdade nos minutos finais. Vamos começar esta edição falando sobre emprego. Você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, confira agora as vagas disponíveis no CEPAT, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, que nesta quarta-feira oferece 84 vagas. Campinas tem vagas para auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica, ajudante de cozinha, assistente de cozinhador, auxiliar de manutenção predial, barman, camareira de hotel, cozinheiro de restaurante, eletricista de instalações, encanador de manutenção, farmacêutico, funileiro de veículos, garçom, instalador de tubulações, lavador de roupas, mecânico de ar-condicionado e refrigeração, monitor de alunos, oficial de manutenção, operador de caixa, pedreiro, soldador e torneiro mecânico. Para mais detalhes das vagas disponíveis, basta entrar no site cepat.campinas.sp.gov.br. O atendimento presencial do CEPAT é realizado apenas com agendamento, que deve ser feito também pela internet no site do Portal do Cidadão. Então, você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, este site que apareceu aí, cepat.campinas.sp.gov.br, você tem a descrição de cada vaga. Então, qual que é esta oportunidade de emprego, o salário que está sendo oferecido, o nível de escolaridade, se é para pessoa com deficiência ou não, o bairro da empresa. Então, você que está buscando aí uma recolocação no mercado de trabalho, não perca esta oportunidade, 84 vagas nesta quarta-feira. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, então hora das notícias da metrópole de Campinas. A gente começa naquela atualização diária dos casos da Covid-19 no nosso país. Então seja bem-vinda e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. E de acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, o Brasil soma 21.821.124 casos da Covid-19. São 6.431 novos casos nas últimas 24 horas. São 608.071 óbitos devido à doença. O país somou 149 novos óbitos nas últimas 24 horas. No estado de São Paulo, são 4.406.990 casos da doença, com 152.081 óbitos. Ainda de acordo com informações do governo paulista, neste feriado haviam 3.232 pessoas internadas com a Covid-19 no estado, com 1.676 em enfermaria
e 1.556 em UTI Covid. É uma taxa de ocupação que representa 26,3% em todo o estado. Mirna Abreu, vamos falar agora sobre educação, porque hoje, nesta quarta-feira, tem o retorno das escolas estaduais. A gente tem agora a retomada, digamos que, desta vida normal. A partir de hoje, 100% dos alunos da rede estadual de ensino devem aí frequentar normalmente as aulas. Essa nova fase é possível, pois o distanciamento de 1 metro entre os alunos não é mais obrigatório. Segundo o governo do estado, a medida segue a recomendação do Comitê Científico de Saúde Estadual. Protocolos como o uso do álcool em gel e máscaras, aferição de temperatura, higienização constante dos ambientes e mãos segue em vigor. A gente falou agora desses 100%, mas há exceções, viu? Olha, jovens pertencentes ao grupo de risco com mais de 12 anos que não tenham completado o esquema vacinal não são obrigados a frequentar. Jovens gestantes e puérperas, crianças menores de 12 anos pertencentes também a grupos de risco para as quais não há vacina ainda para a Covid-19 e estudantes com condição de saúde de maior fragilidade à Covid. Mesmo que tenham o ciclo vacinal completo, devem apresentar o atestado médico para não frequentar presencialmente as aulas. De acordo ainda com a nota do governo, 97% dos profissionais de educação estão com o esquema vacinal completo e 96% dos adolescentes entre 12 a 17 anos também já tomaram a primeira dose da vacina e por isso essa decisão. E na rede municipal de educação, as aulas presenciais também voltaram hoje, tanto na rede particular também. O retorno é obrigatório para todos os alunos e, no caso das instituições de ensino superior, elas ficam também autorizadas, mas não havendo obrigatoriedade, isso será a cargo de cada instituição. As medidas foram aí anunciadas por um decreto que foi publicado no Diário Oficial de hoje, trazendo aí um novo protocolo, inclusive a exigência do uso de máscaras, álcool gel. E no caso do ensino municipal, os 67,2 mil alunos da rede municipal retornam de forma escalonada a partir do dia 8. Então, olha, a primeira turma que volta integralmente às aulas serão os alunos do ensino fundamental, do EJA, Educação de Jovens e Adultos, Agrupamento 3, que são da educação infantil de 4 e 5 anos, cursos técnicos e qualificação profissional, que é o pessoal do CEPROCAMP. Na semana seguinte, que é a semana de 16 de novembro, as escolas vão receber todos os alunos também do agrupamento 2, que são as crianças entre 1 ano e 6 meses até 3 anos, e a partir do dia 22 de novembro, todos os estudantes também do agrupamento 1, que são as crianças com idade até 1 ano e 6 meses. Então, cada escola está tendo assim o seu retorno, algumas ainda em grupo, mas a ideia é que todos voltem a participar nesse último bimestre de aula das aulas presenciais. Até que retorne integralmente às aulas, os pequenos, que são chamados agrupamento 1 e 2, devem continuar participando das atividades online. Então, Gabriel, digamos que agora é vida normal. Eu já digo que hoje cedo na escola estava um tal tumulto, porque todo mundo voltou a estudar. Então, agora é um momento de muita paciência para que a gente se organize nesse último mês de aula do ano de 2021. E que todos façam dar certo, né? Este novo retorno, que era muito aguardado, né? Mais de 1 ano e 8 meses com muitas crianças de forma online, que essa retomada seja de uma forma segura, porque nós ainda estamos vivendo a pandemia da Covid-19. E a gente lembra que desde o dia 1º nós retornamos também com os eventos culturais, científicos e esportivos em todo o estado de São Paulo, também cumprindo algumas regras. Mirna Abreu, a Prefeitura de Campinas vai aplicar uma multa na construtora responsável pelas obras do BRT na cidade. A nota foi emitida nesta manhã, em que o prefeito de Campinas determinou a aplicação de uma multa no valor de 10 milhões de reais ao consórcio BRT Campinas, responsável pelo lote 3,
corredor Ouro Verde do BRT por atraso nas obras daquele trecho. A decisão foi tomada após a prefeitura notificar o consórcio 2 vezes. Segundo o prefeito, se o atraso continuar, a administração municipal vai tomar todas as medidas necessárias para garantir que a obra seja finalizada. No caso em questão, o atraso refere-se ao trecho ali perto do terminal Ouro Verde, nas proximidades do Vida Nova, no trecho Ponte e bem no trecho Ponte sobre o Rio Capivari. Então, são 2 locais ali no distrito do Ouro Verde, perto do terminal Ouro Verde, ali do bairro Vida Nova, e também sobre a ponte do Rio Capivari, passando um pouquinho ali do Hospital Ouro Verde. Então, a gente segue acompanhando também as obras do BRT aqui na cidade de Campinas, que influencia todo o trânsito da região. E, Mirna Abreu, você falou aí sobre este trecho no Ouro Verde. Por falar nos moradores do distrito do Ouro Verde, amanhã, quinta-feira, muitos bairros vão ficar sem água, hein? Bairros ali do distrito do Ouro Verde, justamente perto do terminal, olha. Jardim Recanto do Sol 1 e Recanto do Sol 2, Jardim Xangai, Mercedes, Residencial Novo Tempo, o Residencial Jardim Xangai e também o Núcleo Residencial Jardim do Sol ficarão sem água entre 8 horas da manhã e 5 horas da tarde. A Sanasa vai fazer um serviço de interligação de redes e, por isso, essas pessoas ficarão sem água. Ela recomenda, inclusive, que se faça a reserva ainda hoje. Lembrando que uma caixa d'água de até 500 litros abastece uma família de 4 pessoas por 24 horas. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas. E a gente começa falando sobre uma indicação do vereador Carlinhos Camelot. A gente que fala tanto sobre o Refis aqui no Notícias do Legislativo, lembrando que o prazo do Refis, olha, é 22 de novembro. E por isso, o vereador Carlinhos Camelot protocolou uma indicação pedindo para que a Prefeitura prorrogue esse prazo de adesão ao Refis, que é o Programa de Regularização Fiscal dos Tributos Municipais, até o dia 20 de dezembro. E o parlamentar justifica a medida. Já tem o refis porque as pessoas não estão conseguindo pagar. E agora nós vamos chegar na época de dezembro, onde as pessoas recebem o 13º, tem um dinheiro a mais. Então, se esse refis se prolongar, as pessoas vão ter como fazer essa negociação. Porque mesmo agora, até dia 22 de novembro, muitas pessoas ainda que não vão conseguir. E muitas das pessoas também estão tendo uma dificuldade muito grande de fazer o cadastramento na prefeitura. Então, isso dificulta também. Carlinhos Camelot enfatiza que a pandemia aumentou o número de endividados no Brasil, mas garante que a maior parte deles quer quitar as dívidas. Ela põe comida na mesa ou ela deixa de pagar o IPTU? Ela deixa de pagar o IPTU, porque as filhas precisam comer. E agora chegou a hora dela também pôr a casa em dia, porque a gente fala assim, que o brasileiro ele tem um nome a zelar. Então, quando o nome dele vai para o SPC ou judicializa o nome dele, é uma dificuldade muito grande para eles. As indicações são encaminhadas ao prefeito, que pode ou não acatar o pedido. Mirna Abreu, vamos voltar a falar sobre educação, porque tem um requerimento de informações da vereadora Guida Calisto. Ela justamente em relação à volta às aulas, Gabriel, ela pede nesse requerimento informações sobre a reorganização das salas em escolas da cidade, principalmente no NAED Sudoeste. A parlamentar explica o motivo do requerimento. As salas são de agrupamento 2. Agrupamento 2, ela responde o módulo, que geralmente são 28 crianças, com idade um pouco mais de 1 ano, né, que é 1 ano e 7 meses por aí, eu não lembro muito bem, mas é por aí. E tem que ter, no mínimo, 2 monitores ou agentes de educação infantil, mais o professor. Só que a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação, tem feito uma certa reorganização. Ao invés dela garantir só as crianças do agrupamento 2, que é um pouquinho maior que 1 ano, ele também está colocando nessas salas crianças menores, que são as crianças de AG1, que é o antigo berçário, que são os bebês. As crianças menores, elas demandam mais do adulto. E
O que está acontecendo? Vai permanecer o mesmo número de adultos, só que as crianças menores demandam de mais cuidado, tem menos autonomia, precisa de mais cuidado dos adultos, de atenção, e vai permanecer com o mesmo número de profissionais para as crianças maiores. A gente vê isso com risco, né? Porque coloca nossas crianças que estão em sala de aula em risco. A ideia que a gente ficou sabendo, né, que o NAED Sudoeste está tentando fazer, é fazer agrupamento 1-2, né, que é o tal do agrupamento misto. E a gente entende que, já que ele está inserindo ali as crianças menores, ele tem que garantir mais profissionais para garantir a segurança dessas crianças. E um bom trabalho também, né? Os requerimentos são encaminhados à Prefeitura, que tem até 15 dias, período prorrogável também por mais 15 dias, se necessário, para responder às demandas do Legislativo. Mirna Abreu, agora a gente fala sobre um projeto do vereador Eduardo Magoga, que é na área da saúde. É para organizar a fila de espera ou atendimento ali no momento dos prontos-socorros ou unidades básicas de saúde. Ele protocolou um projeto que obriga a realização de acolhimento e classificação de riscos de enfermagem para estimativa do tempo de espera nos atendimentos das unidades aqui em Campinas. Acompanhe. Existem alguns protocolos mundiais e até protocolos que o próprio Brasil utiliza para fazer essa classificação. A ideia é não deixar somente pela portaria do Ministério da Saúde, mas tornar uma obrigatoriedade o acolhimento desses clientes nas unidades de emergência e classificando elas por risco. E nessa classificação seria usado, sim, cores para poder classificar esses clientes. O parágrafo 3º da proposta diz que deverá ser afixada em caráter obrigatório na recepção de todas as unidades de saúde em local visível e de fácil leitura, placas contendo o seguinte texto: todo paciente tem o direito à realização de acolhimento e classificação de risco sem interrupção após a coleta de dados de identificação, determinando a prioridade de atendimento médico. O parlamentar justifica a importância dessa informação. Então, às vezes, o cliente chega na recepção e ele é classificado com uma cor que pode ter um tempo determinado para ser atendido. E aí, às vezes, o cliente acha que é por ordem de chegada. E, às vezes, ninguém explica para ele que é pela questão da urgência e da emergência. Então, nas cores, vão ser estipulado um tempo de atendimento, onde o próprio paciente e o cliente que estiver ali na recepção, ele pode, através de algum painel explicativo, saber o tempo que ele tem para poder ser atendido, para ele não se revoltar e, às vezes, causar aquele tumulto nas recepções, achando que estão passando um na frente do outro. Bom, Mirna, já falamos então sobre uma proposta de um projeto, requerimento. Hora de nós falarmos também do trabalho das comissões que nós temos aqui no Legislativo Campineiro. A gente começa com a Comissão Especial de Estudos, que quer a implementação da Escola Cívico-Militar em Campinas. Acabou agora há pouco, inclusive, uma reunião desta comissão na manhã desta quarta-feira. Ela, que é presidida pelo vereador Major Jaime, realizou uma reunião com a presença do deputado estadual Tenente Coimbra. E na última sexta-feira, em um outro encontro, o colegiado convidou representantes de vários estados que atuam em escola cívico-militar. A gente pôde ter Amazonas falando um pouquinho do modelo que eles têm lá, de como têm sido os resultados. Nós tivemos Goiás falando, quando eu falo Amazonas é o estado inteiro, né? São mais de 20 mil crianças que estão nesse trabalho, né, de uma escola militar. Goiás a mesma coisa também, partiu de 15 escolas há 5 anos atrás para 62, né, hoje, na atualidade. E nós temos Bagé, que é uma cidade pequena comparado a Campinas, mas ela já tem 2 escolas cívico-militares. E a diretora pôde dar um relato aqui, emocionante também, do prazer que ela tem de ser diretora e de ser professora numa escola cívico-militar. Mas todos eles, né, concluíram, até aqui os que estavam, concluíram, e eu coloco essas 2 palavras, né, que é o civismo e cidadania. Todos deram um relato de que as crianças estão buscando isso e os pais, as famílias estão conseguindo. Então isso é muito importante.
A comissão tem um prazo de 180 dias para terminar os trabalhos e, além de Major Jaime, são membros do grupo os vereadores Eduardo Magoga, Nelson Ostri, Paulo Gaspar e a vereadora Débora Palermo. Mirna Abreu, nós temos outra comissão especial de estudos aqui na Câmara de Campinas que estuda aí uma revitalização do centro da cidade. E ela se reuniu na última sexta-feira aqui no Legislativo e o repórter Michel Morim acompanhou tudo. Sob a condução do vereador Arnaldo Salvetti, que é presidente da Comissão Especial de Estudos, que trata da revitalização do centro, o grupo contou com a participação de mais de 20 arquitetos presentes no plenário para debater o assunto. Nós temos que agradecer todos os arquitetos que estão aqui hoje presentes, o Fábio, a Amoroso. As ideias estão fluindo, e não só as ideias, né? Eu acho que o importante é implantar as ideias. E eu acho que está todo mundo no consenso. Essa união que tem o executivo, né? O poder legislativo, as secretarias, com essa vontade política, eu tenho certeza que nós vamos dar, né, para os comerciantes e para os permissionários, para as pessoas que lá têm seu trabalho, uma resposta rápida. Não só na segurança, como na iluminação, mas na revitalização de novas ideias e novos projetos para a cidade, inclusive a parte cultural. Fazem parte também da comissão os vereadores Paulo Haddad, Paulo Gaspar, Jorge Schneider e Carlinhos Camelô. A gente sente que a comissão de revitalização do centro está sendo um processo positivo para Campinas e as pessoas estão dando, né, para nós condições de realmente cobrar, né, de todas as entidades que a gente consiga o sucesso da revitalização do centro. O parlamentar comentou os próximos passos do grupo. Sim, dia 9 nós temos uma ida ao centro, né, com quase todas as secretarias, a Câmara, e depois uma reunião na SIC para debater ali no centro da cidade, pessoalmente, junto, inclusive com os comerciantes. E dia 9, Gabriel, a nossa equipe vai acompanhar essa caminhada da comissão que fala sobre a revitalização lá no centro e depois essa reunião com os secretários na sede da SIC. A gente segue acompanhando, então, as reuniões da Comissão Especial de Estudos sobre a revitalização do centro da cidade. Mirna Abreu, hoje é quarta-feira, portanto, é dia de reunião ordinária e a gente vai acompanhar atentamente todas as discussões e votações dos projetos. A gente lembra que as reuniões ordinárias aqui da Câmara, de acordo com o ato da mesa, voltaram a receber o público agora com 50% de presença nas galerias, respeitando aí os protocolos, uso de máscara e também o uso de álcool em gel. E a pauta prevista para esta quarta-feira traz uma série de projetos de destaque que serão votados em análise definitiva, ou seja, no mérito, e sendo aprovadas, serão encaminhadas à sanção do prefeito. Vamos conferir as pautas. A votação desta quarta-feira começa com a segunda discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que trata de mudanças na lei do IPTU. A proposta reduz as alíquotas do imposto para imóveis prediais de uso predominantemente não residencial e caracterizados como galpão industrial e logístico dos atuais 2,9% do valor venal para percentuais que variam entre 1,1% a 1,8%. Em segunda discussão, será analisado o projeto de lei de autoria da vereadora Débora Palermo, que trata das reuniões intersetoriais da rede de atendimento e proteção à criança e ao adolescente em Campinas. Também de autoria da vereadora Débora Palermo, em segunda discussão, será analisado o projeto que institui em Campinas o plano de ação destinado às crianças e adolescentes em situação de orfandade causada pela Covid-19 no município. O item 4 é a primeira discussão do projeto de lei de autoria do prefeito, que altera a lei de 2005, que trata do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Entre as alterações está uma simplificação do procedimento de apuração do ISS-QN incidente sobre os serviços de construção civil. O item 5 é a primeira discussão do projeto de lei de autoria do vereador Fernando Mendes, que institui a soltura de pipa como esporte no município de Campinas. O item 6 também
também é um projeto de autoria do vereador Fernando Mendes, que institui a prática do parkour como um esporte no município de Campinas. Na sequência, será analisado o projeto de decreto legislativo da vereadora Guida Calisto, que concede diplomas a Pedro de Paula e a Cristiane Dias da Silva Alves. Em primeira discussão, será analisado o projeto de lei de autoria do prefeito, que institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Social. O objetivo é estabelecer mecanismos para a estruturação e controle para viabilizar investimentos em ações destinadas a promover o desenvolvimento social na cidade. O item 9 é a primeira discussão do projeto de lei que institui o Sistema de Inovação de Campinas, o Fundo Municipal de Inovação. O objetivo é estimular, organizar e apoiar uma rede qualificada de ambientes de inovação para potencializar o surgimento de startups na cidade. O item 10 é a primeira discussão de um projeto de lei que trata do Fundo da Assistência ao Desporto Amador. De autoria do prefeito municipal, o fundo se destina a apoiar a prática e o desenvolvimento do esporte amador na cidade, estabelecendo ainda de onde virão os recursos e onde poderão ser aplicados. O item 11 da pauta é a segunda discussão do substitutivo total ao projeto de lei de autoria do vereador Nelson Osseri, que trata das reuniões do Conselho de Regulação e Controle Social serem realizadas em local que permita ampla participação popular. O item 12 é a segunda discussão da proposta de emenda à lei orgânica de autoria do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, e outros parlamentares, que trata das emendas individuais ao projeto de lei orçamentária no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo. Ainda de acordo com a proposta, metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. O item 13 é a segunda discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que altera artigos 60 e 62 do Plano Diretor para suprimir do texto a menção de programas com vinculação a marcas expressas de governo e outras esferas. O item 14 é o projeto do vereador Cecílio Santos e outros parlamentares, que institui em Campinas a semana do lançamento da campanha da fraternidade. De acordo com a matéria, a semana será comemorada anualmente na primeira semana após a quarta-feira de cinzas, em sessão solene que será realizada na Câmara Municipal de Campinas. A gente reforça que os projetos que serão discutidos pela segunda vez, elas tratam do mérito. E se forem aprovadas, serão encaminhadas para a sanção do prefeito. E a TV Câmara Campinas transmite a 25ª reunião ordinária a partir das 6 horas da tarde. Lembrando que começa com o primeiro período, que é o período de comunicado de vereadores, que aqueles inscritos usam a tribuna por até 5 minutos para falar sobre um tema livre. Se for pedido tempo de liderança, esse período é de 10 minutos. Após esse momento, nós temos o intervalo regimental de 15 minutos, em que a TV Câmara entrevista os parlamentares, e aí depois começa a discussão e a votação dos projetos da pauta. Então, a gente acompanha atentamente a 25ª reunião ordinária a partir das 6 horas da tarde. Além da reunião ordinária, Mirna Abreu, hoje à tarde a gente tem uma reunião de uma frente parlamentar. Hoje nós temos, então, 2 eventos antes das 6 horas, que é a reunião ordinária. Às 3h30 até às 5h30 da tarde, nós temos, na verdade, um evento, gente. Eu errei, olha aí. 3h30 da tarde, a Frente Parlamentar da Segurança Alimentar e Assistência Social, que é presidida pelo vereador Felipe Marquesi, ela se reúne com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. Lembrando que as frentes parlamentares foram criadas recentemente aqui no Legislativo, justamente porque elas possam ter a participação de vereadores e da sociedade civil discutindo temas importantes para a cidade de Campinas. E você pode acompanhar aqui essa reunião também, lembrando que todas as reuniões que acontecem na Câmara Municipal de Campinas depois ficam disponíveis no youtube.com/TV Câmara Campinas. Então, são 2 eventos no dia de hoje. Às 3h30 está a Frente Parlamentar da Segurança Alimentar e, posteriormente, às 6 horas da tarde,
você acompanha a 25ª reunião ordinária. Brina Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Agora com as notícias do Legislativo. Volta amanhã contando tudo pra gente sobre as discussões e votações. Isso, amanhã a gente faz um resumo sobre as notícias, lembrando que começou agora há pouco a coletiva do governador. A gente vai ver se tem alguma mudança em relação às medidas em relação à Covid-19 e fala aqui no Notícias da Metrópole amanhã. Combinado, até lá. Até. Hora de balançar as redes pelo Campeonato Brasileiro da Série B, porque ontem à noite a Ponte Preta foi até Goiânia e olha só, vencia o Goiás até o finalzinho da partida, quando sofreu o empate. Vamos aos 4 gols do confronto. O primeiro tempo da Ponte Preta foi praticamente perfeito. Aos 29 minutos, após cobrança de escanteio de Rafael Santos, Fábio Sanches, que atuou nas últimas 5 temporadas no Goiás, subiu na primeira trave e marcou um bonito gol. A lei do ex em ação, 1-0 Ponte. Nos acréscimos ainda do primeiro tempo, Iago avançou pela esquerda. Cruzou o rasteiro. O atacante Rodrigão chutou pressionado. A bola sobrou para Marcos Júnior, que viu muito bem a passagem de Leonaldi, que acertou um lindo chute. 2-0 Ponte. Só que uma partida composta por 90 minutos e 2 tempos. E na etapa final, depois de uma pressão intensa, aos 26 minutos, após cobrança de escanteio, Nicolas cabeceou. E na segunda trave, Dadá Belmonte saiu do banco de reservas para diminuir 2-1. E aos 43 minutos da etapa final, após mais um cruzamento, Aleph Manga ganhou a frente de Marcelo Hermes e cabeceou no canto do goleiro Ivan, que nada pôde fazer. Final, Goiás 2, Ponte Preta também 2. E teve lei do ex do outro lado também, porque o Dadá Belmonte passou pela Ponte Preta e marcou gol a favor do Goiás. Bom, a Ponte terminou a rodada na 15ª colocação, com 39 pontos, apenas 1 ponto acima da zona de rebaixamento, onde o Londrina está. O Brusque, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, também tem 38 pontos, todo mundo junto ali, viu? Próximo jogo da Macaca, neste domingo, 8h30 da noite, contra o CRB, no estádio Moisés Lucarelli. E amanhã, na quinta-feira, é dia de Guarani Vasco da Gama, aqui em Campinas. Grande jogo, mas nesta quinta-feira a gente fala mais sobre este duelo do Bugre, que luta para conquistar o acesso à primeira divisão. É um confronto da parte de cima da tabela. Olha só, a amizade a gente sabe que não tem preço, mas na prática não está sendo bem assim, viu? Quem tem cachorro em casa sabe que está cada vez mais caro alimentar o melhor amigo pet. Isso porque o preço da ração subiu cerca de 20%. O motivo e o que fazer, você confere a partir de agora no nosso quadro É o Bicho. Opção de ração é o que não falta. O problema é que os preços não estão ajudando na hora da escolha. Eu gasto em média uns R$800 por mês, porque ele tem alergia a alguns tipos de rações, então tem que ser uma ração específica, né? Então é um pouco caro a ração dele e eu tenho mais 2, eu tenho um Golden e uma Ilhasa. E fora os resgates também que a gente faz, né? Às vezes tem uns inquilinos lá em casa também. A pandemia prejudicou praticamente todos os setores da economia, o que inclui, claro, o mercado pet. Só para se ter uma ideia, este segmento tem sofrido reajuste praticamente todos os meses. A ração, por exemplo, que é o item mais vendido, é o item também que mais tem tido preço aí elevado. Esse aumento da ração está ligado a vários setores. Isso porque toda a cadeia de produção que envolve desde a matéria-prima, armazenamento e transporte sofreu correção. É o que explica este economista. Muitos dos produtos desse segmento, principalmente ração, ela tem o preço atrelado a commodities agrícolas.
que estão sendo muito afetadas neste momento, em termos de inflação, principalmente pelo câmbio e principalmente pelo aumento de exportação. Então, a produção de ração está ficando mais cara, principalmente milho, soja. Então, um fator é este. O outro fator é a pandemia, porque a pandemia ela desorganizou a cadeia produtiva de diversos segmentos. Então, nós temos dificuldade em embalagens, temos dificuldade em alguns insumos, né? Principalmente a parte química, a parte de cosméticos, por exemplo. Alguns insumos que são importados são afetados também, o custo é afetado pelo câmbio, né? É afetado pelo frete internacional. A pandemia ela é global. Então, nós temos que entender que muitos preços aumentaram porque está faltando no mercado internacional. A carga tributária deste alimento subiu para cachorro. A ração representa 65% do faturamento do setor e tem quase 50% só de tributos, como IPI, ICMS-ST e PIS/COFINS. A cada R$1 gasto com ração, 50 centavos é imposto. A Josiane é dona de uma casa de ração e está assustada com os preços. A comerciante conta que a cada novo pedido ao fornecedor, vem o rombo. Está tendo bastante aumento, toda semana, toda mercadoria que chega, os pedidos que nós fazemos vem com aumento. Isso já desde quando começou a pandemia, do ano passado, rações, por exemplo, que é o carro-chefe da empresa, a gente já tem assim, mais de 20% de aumento. É um valor muito alto, né? Para pouco tempo. E a justificativa dada pelo fornecedor? Olha, é a falta de insumo mesmo, né? É exportação que eles têm que fazer, sobra pouco aqui para nós aqui no Brasil, para eles que eles possam fazer, né? Principalmente ração, parte de milho que eles estão exportando muito. Então acaba ficando menos para a gente e o produto subindo mais, esse aumento que tem. Isso ainda quando não falta produto, né? Mesmo com preço alto, ainda a gente deixa de chegar a ração para a gente porque eles não têm para fazer entrega. O jeito é pesquisar e muito. Afinal, o Ralph não pode ficar sem comer. Isso, a gente sempre dá uma pesquisada. Às vezes, como a gente compra em grande quantidade, as casas de rações têm dado desconto. E também a gente deixa de sair um final de semana, de comer um lanche, de fazer alguma coisa para investir um pouco mais na ração deles. Quem comprava uma ração super premium está comprando uma premium. Quem comprava uma premium está comprando uma especial. Bifinho, sachê, comprava uma quantidade maior, está comprando uma quantidade menor, né? Para dar uma segurada mesmo por conta do aumento. Às vezes você compra um pacote grande, às vezes o cachorro é pequeno, mas o pacote grande sai bem mais barato o quilo, né? Então você tem... É possível comprar e você arrumar uma forma de estocar de forma porque são produtos perecíveis, então também tem que tomar cuidado com isso. Então são estratégias que você tem que fazer para lidar com esse cenário de inflação. Algo que nós desaprendemos a fazer lá nos anos 80 era comum, né? Todo mundo, toda a família sabia como enfrentar aquele cenário. E nesse cenário, depois nós ficamos, felizmente, né, um tempo bom, aí, 2, 3 décadas sem inflação, então a gente esqueceu um pouco esse detalhe. Mas neste contexto temos que buscar alternativas, né, para tentar sobreviver a esse cenário de aumento de preços. A semana começou com o tempo estável. Hoje, quarta-feira, não tem previsão de chuva, apesar que a nebulosidade está aumentando. Amanhã, quinta-feira, o sol aparece durante todo o dia, aí sem a presença de muitas nuvens, e com isso a temperatura vai subir, viu? Você que está com saudades do calor, se prepare, viu? Porque ele está de volta. Já está aqui na minha tela, olha só. Amanhã, quinta-feira, 4 de novembro, mínima de 18 graus. Ao longo do dia, essa temperatura vai subindo bastante, podendo chegar aos 32 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando, que hoje, às 3h30 da tarde, tem reunião da Frente Parlamentar sobre a segurança alimentar. Às 6 horas da tarde, você acompanha a reunião ordinária e nós voltamos amanhã, ao meio-dia,
contando para você todas as notícias, as informações de Campinas e região. Até lá. Tchau, tchau.